Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, boa noite. Avançamos tão depressa que enquanto eu falo, com certeza já há um novo update para o seu telemóvel. Provavelmente obrigatório e ainda mais intrusivo do que tinha anteriormente. Esses telemóveis estão cada vez mais proibidos nas escolas, claro. Mas o mundo continua a girar a uma velocidade 5G, a inteligência artificial escreve poesia, os drones entregam pizzas e os carros conduzem-se sozinhos. No entanto, os governos, esses continuam a tentar perceber para que é que servem passwords e a tentar despedir gestores públicos através do WhatsApp. Enquanto eu lhe falo, Silicon Valley programa um algoritmo para detectar sarcasmo. Sarcasmo esse que não vai funcionar nas reuniões da Assembleia da República. Em Portugal, continua-se a discutir a banda larga rural e se as crianças devem mesmo ver memes antes do recreio. Mas, a nível internacional, não se preocupe, é pior ainda. Organizam-se cimeiras de inteligência artificial que já estão obsoletas antes do evento começar. As redes sociais continuam a ser a lente oficial de ver o mundo, um verdadeiro catálogo de filtros, de comparações e de realidades alternativas, onde o perfeito descaradamente não o é sempre encenado e a nossa autoestima é a primeira vítima. Este é o espetáculo do século XXI, onde todas as certezas são feitas de posts e as nossas inseguranças são alimentadas de publicações que mostram um lado da vida que nenhuma lei consegue controlar. A ironia é que em toda esta era digital, que nos promete conectar a mais pessoas, muitas vezes acabamos por intensificar o nosso isolamento, a desinformação e criar um sítio onde se fala muito, mas aprende-se muito pouco. A sensação é esta, a tecnologia voa em hiperloop, mas os decisores, esses vão de charrete, parando de vez em quando para perguntar ao GPS como é que se faz uma digitalização. Se calhar deviam ter começado a perguntar à Alexa. E o povo? O povo gosta, partilha, carrega no sininho para receber mais atualizações, ou então não. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Hoje, ao contrário do que estava previsto, não temos o Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão. Ricardo Leão esse que tinha confirmado a nossa entrevista já há cerca de um mês, sendo que no início desta semana começámos a receber indicações que tal poderia não acontecer. Abrimos todas as portas, criámos exceções, alterámos calendário para lhe dar hipótese de vir falar, não apenas sobre o tema que toda a gente quer saber, mas sobre outros temas relacionados com este Conselho, onde também a Curiacos convive e coabita. Tal não foi possível, tentámos inclusivamente outros membros do elenco camarário de Loures, tal não foi possível, como tal, e porque respeitamos demasiado os nossos espectadores, vamos procurar um convidado tendencialmente ainda melhor. Vamos falar, como percebeu pelo monólogo, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de tecnologia, vamos falar de escolas, e para isso tenho um professor universitário, vice-presidente da Data Science Portuguese Association, perito da Inspeção-Geral de Ensino e Ciências, comigo, João Geraldes, que também considero um amigo. João, muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite e muito obrigado pelo convite. Vens substituir um Presidente da Câmara porque cada vez mais nós percebemos que, mais do que políticos, nós precisamos de uma nova geração bem formada, bem capacitada. Tu fazes parte desse movimento, ensinas há algum tempo e cada vez melhor. Eu aprendo há muito tempo. Mais do que só ensinar, eu aprendo há muito tempo. E como estamos num programa em que o povo está a falar, esta é a minha opinião e também a do povo, certamente é a minha opinião, não sei se representar do povo. E a única coisa que posso transmitir é que habituei-me a acreditar que a única coisa que não discuto é a minha convicção em Deus, tudo o resto baseia-se em dados. E de dados falaremos, dados verificados, dados algumas vezes não tão verificados, até porque este tema que te traz aqui, quando falávamos desta potencial entrevista, o tema que definiu, que eu achava que era interessante ter-te aqui, era precisamente esta questão dos telemóveis. Tu és professor, sabes a importância da tecnologia, porque também estás ligado a essa área profissionalmente, noutras valências. Mas quando falámos, tu disseste, olha que essa opinião não é assim tão certa, não há uma opinião validada, vou usar o termo, de que os telemóveis sejam tão vantajosos ou tão prejudiciais como às vezes a opinião pública o considera. E mantens essa opinião, eu sei. Essa opinião neste momento está em construção, como eu tive a oportunidade de dizer em off.
Ou seja, em termos de dados, nós felizmente agora já temos alguns estudos que nos permitem basear em dados. Dados relativamente à questão dos telemóveis. Na educação, o problema não é só em Portugal, nós temos um desafio colocado e foi de certa forma alavancado pela questão do Covid, onde muitos dos estudantes viram-se forçados a entrar no mundo online e tiveram convivências diferentes. Relativamente a resultados relativos às restrições nas escolas, os impactos positivos documentados é que 50% das escolas que proibiram registaram redução substancial da indisciplina, do bullying e ciberbullying e confrontos físicos. Aumento da socialização entre alunos, melhoria da concentração nas aulas e a redução das distrações durante atividades educativas. Isto em termos de dados recolhidos, ou seja, não se trata de opinião, é aquilo que neste momento se permitiu obter desse levantamento. Os dados estão relativos ao primeiro e segundo ciclo, maior adesão às restrições. O terceiro ciclo tem 24,9%, 25% das escolas proibiram o uso. E o ensino secundário, apenas 7,6% das escolas adotaram medidas restritivas. O que sabemos é que, em termos de opinião pública, e utilizando aquilo que foi também as redes sociais, mas aqui foi a opinião manifestada durante os inquéritos, 83% dos portugueses apoia a proibição na sala de aula, primeiro e segundo ciclo. Principalmente as gerações mais velhas mostram o apoio relativamente a este estudo e os pais encarregados de educação, 59% defendem a limitação em determinados locais. Okay? Os professores, maioritariamente, são favoráveis às restrições, os diretores de escola implementam medidas gradualmente, estão a fazê-lo gradualmente, e a Ordem dos Psicólogos recomenda abordagens contextualizadas. Okay? Isto é aquilo que foi obtido do resultado observado após as primeiras iniciativas. Entretanto, já saiu este mês a legislação relativamente ao tema e que será implementado em setembro e, para não ser maçudo, há muito mais dados relativamente a posições das escolas, mas aquilo que se fala relativamente à melhoria do ambiente escolar, as evidências é que 50% das escolas, como foi dito, registram redução substancial de indisciplina. A diminuição significativa do bullying, e isso é aquilo que já tínhamos visto. Benefícios para a aprendizagem. Aumento da concentração nas aulas, redução das distrações durante atividades educativas, melhoria ligeira no desempenho académico, há alguns estudos, maior participação dos alunos nas atividades. Em termos de desenvolvimento social, resultados observados. Aumento da socialização entre alunos, melhoria das interações presenciais, desenvolvimento de competências sociais e redução do isolamento social. Em termos de apoio à comunidade, há, em termos de indicadores, os tais 83% dos portugueses que apoiam restrições, o consenso entre educadores sobre a necessidade de regulamentação, a adesão crescente das escolas, 25% já implementaram medidas, e suporte dos pais para medidas equilibradas. Relativamente àquilo que é a tendência internacional, os países europeus estão a implementar restrições similares, as recomendações da Unesco passam para um uso responsável, não há restrições e não estão extremadas as posições. As evidências científicas sobre impactos negativos do uso excessivo, existem ainda dualidade de análise relativamente aos estudos, até porque existem bases científicas para a realização que não se foram homogéneas, e por isso é difícil suportar as decisões com base em critérios que de base também eram diferentes. As boas práticas documentadas internacionalmente estão a alinhar também aquilo que se faz em Portugal. Por isso, esses são os problemas. Depois podíamos falar sobre aquilo. Se calhar interrompo-te aqui para perguntar. O que me estás a dizer desses estudos, e são dados verificados, eu sei que foste verificar as fontes, o que me estás a dizer desses estudos é que a maior parte dos especialistas dizem sim, mas também. Ou seja, não é a proibição total, é a restrição em alguns ambientes e alguns momentos. Exatamente. Ou seja, aquilo que sabemos é que o desafio das escolas ou dos estabelecimentos de ensino é efetivamente prepararem os alunos para um futuro que se aproxima a passos largos de muitos deles que estão a entrar numa fase diferente do ensino. E passa por tecnologia, ou seja, não há como contornar essa situação. Por outro lado, limitar a tecnologia ou proibir a tecnologia, principalmente nos mais jovens, torna-se um desafio a ultrapassar, por razões óbvias, e por isso, quando nós proibimos, passa a ser interessante fazer aquilo que alguém decidiu proibir. Educar para utilizar a tecnologia de forma responsável deverá ser um caminho, e também há sugestões nesse sentido dos estudos internacionais relativamente ao tema. Isto é,
autorresponsabilizar as partes na utilização da tecnologia é igualmente importante. Até porque a maior parte das vezes que a tecnologia é utilizada também nas escolas portuguesas é com supervisão do docente. Por isso, a maior parte das vezes, aquilo que verificamos até mesmo como tendência internacional é a utilização da inteligência artificial combinada agora com a questão da computação quântica, é que possivelmente não há substituição não é possivelmente, mas a recomendação é não há substituição do docente, ou seja, do humano, há sim a criação de um agente AI, mentor virtual, como um tutor que adapta-se ao aluno e ajuda-o a progredir mais rapidamente para aquilo que é o conteúdo programático que lhe está a ser proposto. Então, no fundo, o que me estás a dizer é que esta legislação, no fundo, está a atrasar a entrada em vigor de uma coisa que fará todo o sentido e que provavelmente não há como fugir. Novamente, eu acho que nós estamos a criar no extremo, ou seja, existe a bondade da legislação que é eliminar problemas que foram identificados. E muitas vezes, até por questões de pressões também políticas... Até pressão social. Nós tivemos uma série na Netflix. Temos uma temos série na Netflix que foi levada ao extremo, que é Adolescence, que o governo inglês faz parte, penso eu, do programa didático, porque os alunos são levados a ver. Penso que em França, se não levaram, também estavam a tentar levar essa lei, essa instrução por diante dos alunos verem a série, mas o que acontece ali é o levado ao extremo dos extremos do mau uso da tecnologia, não é? Vamos lá ver. Também é romanceado da forma... Sim, uma ficção... Mas relativamente aos estudos, nós já temos dados, ou seja, já existem também elementos que nos permitem perceber, por exemplo, relativamente à questão da equidade, que é um pouco também a questão levantada com os problemas associados. Enquanto desafio social, as diferenças socioeconómicas no acesso à tecnologia são um problema que essa legislação, de certa forma, também visa ultrapassar. Mas a exclusão digital de alguns grupos é real. As necessidades especiais também não são contempladas, ou seja, muitas vezes a tecnologia ajudam alunos com algumas limitações em particular a ultrapassá-las facilmente. Alunos, por exemplo, de língua não nativa, portuguesa, ou seja, não portuguesa, muitas vezes utilizam o telemóvel como uma forma de perceber aquilo que é pretendido. Por isso, existem contextos, o 0 ou 1 normalmente é um bocado complicado nós tomarmos, e ainda tem outro problema, que são as barreiras linguísticas para alunos estrangeiros, que está identificado. Por isso, estes pontos foram identificados relativamente à questão da equidade, e as limitações pedagógicas ao limitarmos a tecnologia da forma como se tenta dar a entender, que eu ainda não conheço a lei a fundo. Pois, essa também é uma questão. Ninguém conhece muito bem a lei, porque a lei ainda está na especialidade, ainda tem ali algum processo até ser pública, no fundo. Exato. Mas normalmente aquilo que nós temos da nossa legislação, existe alguma bondade que depois pode ser aproveitada por causa da abstração e da interpretação que nós damos. Mas aquilo que temos verificado é que há efetivamente uma preocupação, e nós ao nível do ensino em Portugal temos verificado exatamente o reconhecimento, principalmente lá fora, da qualidade dos nossos alunos. O nosso problema é retê-los, não é? Porque a qualidade é percebida. Sim. Porque a qualidade é percebida. Por exemplo, a redução de oportunidades na integração tecnológica é uma realidade. Se isso for feito com essa restrição, é um dos riscos. Ou seja, estamos a criar alguma barreira a algo que é inevitável. Não se trava um tsunami com balde. Por isso aí é claro. O menor desenvolvimento de competências digitais pode ser um risco. A perda de ferramentas educativas e inovadoras é efetivamente outro risco. E desculpa interromper-te, mas não seria mais razoável... Nós os dois gostamos muito de tecnologia. Não seria muito mais razoável desenvolver, por exemplo, um software tipo o Google Family ou o equivalente da Apple para, quando o professor decidia, carregava num botão e os telefones estavam todos bloqueados e quando necessitava, carregava num botão e desbloqueava os telemóveis? Porque essa tecnologia existe a nível parental. Acredito que deve de haver já existe, ou se não existe também facilmente existiria a nível escolar, e permitir que os miúdos tivessem acesso a um dispositivo que faz parte da vida deles e muito provavelmente fará muito parte da vida deles até à idade adulta, do que estar a afastá-los de uma realidade que no fundo está a afastá-los da realidade real. Percebo a tua pergunta, mas acho que há riscos, por exemplo, se houver um risco imediato e que precisas contactar, por exemplo, o teu filho, sim, querias contactá-lo. Por isso, se calhar separar os temas. Isso até constitucionalmente, não é? Até entra nas liberdades individuais de informar e ser informado. Mas aquilo que estás a sugerir, se calhar, não é telemóvel, é internet. Ou seja,
A utilização da internet no telemóvel tu podes inibir, por exemplo, em determinadas circunstâncias. Não impede, por exemplo, que eu possa receber uma chamada e se estou, por exemplo, informado ou à espera de algo que possa ser importante e que foi previamente acordado com, por exemplo, com o professor ou com a professora, é algo que passa novamente para a autorregulação e não vai pôr em causa aquilo que são os objetivos daquela ação, nem vai pôr em causa aquilo que são os objetivos daquela escola ou aquele agrupamento escolar. Mas eu não preciso, se calhar, fazê-lo quando existe a autoconsciência. Porque em muitas situações na aula eu posso ter necessidade de utilizar a tecnologia. E faz sentido que eu utilize. Não substitui de todo aquilo que está a acontecer. Agora, da mesma maneira que nas empresas, durante muito tempo, nós limitamos a utilização, por exemplo, das redes sociais, porque estás lá para trabalhar, não estás lá para socializar. E depois, mais tarde, percebeu-se que o mercado está nas redes sociais. Então, eu faço negócio com as redes sociais. A questão é, se eu estou nas redes sociais, estou com o meu chapéu pessoal ou com o meu chapéu profissional. E são diferentes e devem ter responsabilidades assumidas, tanto com o Código de Ética Corporativo como com a minha forma de estar na empresa. E se calhar não pretendo fazer determinada exposição daquilo que é a minha opinião relativamente a um determinado tema nas redes sociais, mesmo que a empresa me esteja a dizer para o fazer. Por isso, a questão de nós prepararmos esta nova realidade com consciência e com ética, essa ética deve ser discutida nos fóruns certos, nomeadamente dentro das escolas, dentro das empresas, na sociedade como um todo. Agora, existem outliers, ou seja, vai existir sempre pessoas que são mais facilmente notícia, que fazem coisas que não é suposto fazerem e que dá a ideia que todos fazem isso. A maior parte das vezes estamos a falar de generalidades. E mesmo relativamente às escolas, os dados que eu tenho, que é para não estar a errar no número, só para termos a ideia do universo de escolas, sim, 2% dos agrupamentos portugueses decidiram proibir completamente. 2%. 2%. Por isso, esta é a realidade. 25% das escolas já limitam e 50% das escolas proibiram registrar, ou seja, proibiram e registram a redução substancial da indisciplina, mas 2% dos agrupamentos é que decidiram proibir. Por isso, nós estamos a falar de 2% como se fosse a totalidade. No fundo, tu gostas de citações como eu. No fundo, há uma citação do Papa Francisco que funciona muito bem aqui, que é: ouve-se muito mais uma árvore a cair do que uma floresta a crescer. E é um bocadinho esta situação. Por exceções, estamos a legislar e a mudar a vida de milhares de crianças. Sem dúvida. E mesmo nos agrupamentos, não só nas grandes cidades, mas mesmo no interior, porque tive a oportunidade de acompanhar, nós sentimos um orgulho enorme do trabalho que é realizado pelos professores para, muitas vezes, fazerem passar o conhecimento com universos de realidade completamente diferentes daquele que tínhamos há 5 ou 6 anos atrás. O número de alunos diferenciados é maior, o desafio na mesma sala de aula de envolver todos e fazer esse processo implica um esforço enorme por parte da maior parte dos professores e por isso a tecnologia vem ajudar esses professores, mas também é preciso apoiar a integração dessa tecnologia nos professores, porque eles já não têm tempo para fazer a maior parte das vezes aquilo que lhes é exigido. Dedicar tempo extra para se atualizarem deveria ser também previsto na forma como nós queremos enriquecer aquilo que são os conteúdos programáticos, adicionar conhecimento, nomeadamente científico, e isso implica que no horário deixa espaço para autoformação ou pelo menos para formação acompanhada, ou pelo menos com os bons professores. Nós procuramos que isso aconteça, os agrupamentos fazem-no, mas a maior parte daquilo que nós assistimos é que os professores têm um tempo muito, muito ocupado. E não uma barreira também, uma barreira ideológica não acontece? Achas que é só uma questão de tempo? Barreira ideológica em que sentido? De não querer ser substituído pela tecnologia ou a maneira como eu sempre fiz funciona bem? Não creio que esse tema esteja em cima da mesa, ou seja, nós não estamos à procura e os alunos não procuram aprender apenas com processos de e-learning ou com ensino à distância. Não estava a falar dos alunos, estava a falar da barreira por parte dos professores. A barreira é natural e não é só dentro dos professores, ou seja, nós resistimos àquilo que é a mudança, mas a mudança ajuda-nos a crescer. Obviamente que quando nós não temos necessidade de mudar, porque a mudança pressupõe uma dor, que é eu vou corrigir alguma coisa que está. A maior parte das vezes os professores têm tanto trabalho que as dores são muitas. A verdade é esta. E nós assistimos a como há menos professores, eles fazem aquilo que é suposto, mais aquilo que é muito a sua consciência que dita. E esse é um desafio. Por outro lado, é
nós verificamos que os jovens aderem muito mais facilmente à tecnologia, o que lança um desafio da parte do corpo docente, que é, em sala de aula, se alguma coisa funciona menos bem tecnologicamente, há uma aptidão quase natural para corrigir o problema da parte de quem está a ser ensinado, muito mais do que do corpo docente. E do corpo docente, a maior parte das vezes, nós não temos uma equipa técnica para dar apoio nas aulas. Há um professor que faz esse trabalho e que também dá aulas, e por isso não é fácil fazer esta gestão. Pensar de forma sistémica é, obviamente, um desafio, porque o problema certamente não está na tecnologia, e já percebemos que a tecnologia deve servir os princípios que nos propomos e não servir das pessoas para determinados fins. A questão de aproveitar, por uma questão de opinião pública ou mesmo uma vertente política, que é vamos substituir os humanos por... O que nós verificamos no passado é que o ser humano teve sempre a capacidade de se reinventar e de crescer e fazer sempre coisas diferentes. A questão ética da criatividade, por exemplo, se eu produzir conteúdos com o apoio da inteligência artificial, se eu souber exatamente o que quero, eu estou a moldar a inteligência artificial para fazer parte daquilo que eu não tenho tempo e para depois a seguir validar e fazer. Se eu não tiver conhecimentos para validar, eu também não vou tirar partido da inteligência artificial. E se souber envolver os alunos na forma como eles querem aprender, não só da forma como eu quero ensinar, com mais tecnologia, facilita o meu trabalho, liberta-me, mas isso implica que existam meios. Por exemplo, se a maior parte das escolas tiverem todas elas em sala de aula a utilizarem internet, eu tenho dúvidas que tenhamos capacidade para, por exemplo, suportar multimeios, ou seja, vídeo, com áudio, tudo em simultâneo com qualidade. Essa era a pergunta que eu ia te fazer já a seguir e colocaste-te do mesmo jeito. Tu conheces a realidade privada, onde lecionas, mas também conheces a realidade pública através da Inspeção-Geral do Ensino e Ciências, onde és perito. Convidado, sim. Os meios que estão ao dispor dos professores e dos alunos são adequados ao tempo em que vivemos? Eles têm melhorado substancialmente nos últimos anos. Mas, ao contrário daquilo que acontece numa empresa, que nós temos um departamento que está focado em que a empresa não deixe de ter, por exemplo, infraestrutura ou meios tecnológicos, a maior parte das vezes as escolas têm adaptações. E quando recorrem à contratação pública, a resposta não é, por questões de orçamento, imediata. É durante 1 ou 2 dias. Por isso, é muito desafiante para muitas das escolas manter esse nível de tecnologia a funcionar a 100%. Porque se deixar de funcionar, os professores, como já o fazem hoje, reinventam-se e fazem de outra forma aquilo que era o objetivo pedagógico daquela sessão ou daquela unidade, daquela disciplina. É efetivamente um desafio. E criar condições, por exemplo, dentro dos agrupamentos para haver essa realidade, é algo que se calhar para refletir. Porque deveria ser uma prioridade nos tempos em que vivemos, não é? Cada escola ter um departamento de informática, um técnico que esteja disponível para uma reparação, um cabo, ter uma leitura de jogo, que muitas vezes os professores... Visto de fora, a resposta parece fácil. Porém, nós temos escolas que têm outros problemas igualmente urgentes, onde as próprias infraestruturas escolares são uma prioridade para aquelas escolas ou para aquela realidade. E por isso, ditarmos que a tecnologia deve liderar completamente todos os nossos investimentos é relativamente fácil e politicamente fácil de defender isso. Eu penso que é mais coerente, efetivamente, dar espaço para que os agrupamentos tenham, porque são eles que conhecem a realidade, uma parte mais ativa naquilo que são as prioridades em termos da alocação de investimento, desde que lhes seja dado garantia desse investimento. Mas respondendo a essa provocação, responde que o Estado Central leva os alunos a fazerem testes com computadores. Uhum. E depois não tem ninguém para verificar se o computador não tem lá nada instalado, porque assistimos, é público, os professores de informática queixarem-se que estavam a ser usados como técnicos durante os testes nacionais e tudo mais. Então, o Estado Central, e aqui volto ao Estado Central, não às escolas, porque sei que os problemas das escolas são graves, e ontem no teu lugar estava um Presidente de Câmara que se queixava precisamente disso, que muito do que as escolas fazem de desporto escolar, de parque informático, até de segurança, são as câmaras municipais que têm que colocar em orçamento que também não têm, porque o Estado Central legisla muito bem, mas depois na prática não apoia. Mas se o Estado Central legisla que vai haver exames nacionais com computadores, não deveria garantir que existe, pelo menos nessa altura, alguém para apoiar essa área?
Como sabes, eu sou agnóstico partidariamente, por isso não estou aqui a defender... Não, eu estou a dizer o Estado Central, não estou a dizer o Partido A ou o Partido B. Eu vou dar a visão de gestor, sim, okay? sim. A visão de gestão do tema. Tu nunca tens o orçamento que desejas, ok? Mas se definires de uma forma central tudo aquilo que é igual para todos, se calhar com o melhor das bondades não estás a chegar a todo lado. Faz sentido que seja quem conhece a realidade. E daí as câmaras estarem a fazer esse trabalho, que eu concordo que são, efetivamente, quem está mais próximo dos agrupamentos e mais próximo da população. Se tem os meios, essa é outra discussão. É assim, nunca chega a todos, mas era importante salvaguardar daquilo que são a execução com os meios que lhe deviam ser alocados. E se nós queremos tornar o nosso país, efetivamente, diferenciador, devemos definir exatamente quais são os eixos estratégicos, que eu acho que é isso que está a ser proposto, para avançar com objetivos concretos, ou seja, os nossos jovens reúnem condições que a maior parte, até dos países da Europa, normalmente não tem. Nós rapidamente nos adaptamos, os jovens falam múltiplas línguas, mesmo quando recebem outras crianças, rapidamente os integram, e essa capacidade é algo que nós devemos tirar partido e fazer crescer, no fundo. E dar continuidade. A adoção da tecnologia na maior parte dos nossos jovens é efetivamente uma realidade que nós podemos constatar, e por isso potenciar esta realidade e potenciar exatamente a posição que nós podemos conquistar nesta construção é algo para avaliar, porque mesmo em termos de resultados, em termos de dados sobre a inteligência artificial, por exemplo, que é um dado relevante, 78%, por exemplo, isto em termos de mudanças no mercado de trabalho, que é aquilo que vai acompanhar depois as escolas mais à frente. 78% das organizações reportam o uso de IA e 55% em 2023. Por isso, de 2023 para 2024 há um crescimento significativo relativamente ao reconhecimento da inteligência artificial. E no universo escolar, a inteligência artificial já é um assunto? Sim, ou seja, nós vamos então aqui aos dados, porque isso vem inclusive no estudo que foi divulgado, ou seja, os professores acompanham, nem sempre com inteligência artificial, mas com meios digitais, e fazem, por exemplo, pesquisa na internet. 70% dos alunos são encorajados pelo menos uma vez por semana para o fazer. Isto é transversal em termos de ensino. O trabalho colaborativo online. 37% dos alunos em Portugal acima dos 33%. Ou seja, 37% fazem no online, em Portugal estamos a 33%. Estamos próximos daquilo que é a tendência europeia. E o uso dos telemóveis em aula, 14% dos alunos utiliza, acompanhado pelos professores, que é um valor ainda relativamente baixo comparativamente àquilo que era o suposto. Este estudo envolveu 3.500 crianças dos 9 aos 16 anos em 7 países europeus. Dá-nos uma ideia de como é que estamos a fazer isto em termos de acompanhamento. E em termos de dados, eu procurar com acompanhamento, porque o estudo revela que efetivamente a utilização em sala de aula é feito com acompanhamento do próprio professor. Por isso, não há ali indicação se é IA, mas é feito com tecnologia. E há uma preocupação, claro, de tecnologia. E se atendermos à idade média dos professores que estão neste momento no ativo, há claramente um esforço significativo por parte destes professores por acompanhar aquilo que é a nova tendência dentro daquilo que são as suas limitações temporais que eu estava a falar há pouco. Por isso nota que muitos dos professores têm brilho naquilo que fazem, gostam do que estão a fazer e por isso é que se envolvem e querem fazer o melhor. E também é assim, é difícil nós, quando estamos a ensinar, não desenvolvermos com os alunos. Os alunos puxam por nós e isso é saudável. Por isso é que eu dizia no princípio que muitas vezes nós não só estamos ali a ensinar, nós estamos a aprender outras formas de nos enriquecer e entregar aquilo que nos preparamos para o fazer. E a tecnologia não há volta a dar, por isso não é uma questão de moda, não é uma questão de opção. Nós temos que lá estar. A questão da restrição dos telemóveis está a ser confundido com a questão da utilização da tecnologia. Por vezes, alguns alunos, não são muitos, mas alguns alunos fazem uso excessivo dos telemóveis. Tornar isso a realidade. Por isso é que a maior parte, os 83% dos portugueses dizem, deve ser banido. Mas é com base no eco. Sim. Na pressão social, no fundo. Aquilo que se assiste nas escolas, os alunos quando utilizam, por exemplo, se há um problema, utilizam para resolver o problema. Por isso, canalizar essa iniciativa e se recentrar naquilo que são os objetivos que se pretende dentro das escolas, eu acredito que as pessoas já o fazem. Agora, aquilo que é conhecido é exatamente a árvore a cair no meio da floresta, não é faz mais barulho do que a floresta a cair. Talvez se encontrava aqueles dados, mas...
Só para contextualizar, a minha geração enfrentou a internet. Os meus professores queriam que nós fôssemos a enciclopédias e à biblioteca, e nós já tínhamos acesso à internet, e a internet começava a ter lá a informação, já não precisávamos de ir à biblioteca e à enciclopédia para procurar esses dados. Esta geração está a enfrentar a inteligência artificial. A próxima geração é possível que enfrente a inteligência artificial quântica? A próxima ou esta? Não sei, Porque eu estou a a perguntar. computação quântica já cá está. Mas ainda não a funcionar democraticamente. Nem a própria inteligência artificial. Ou seja, nós estamos a assistir a uma evolução da inteligência artificial e a forma como é utilizada de uma forma exponencial. Aquilo que muitas vezes as pessoas associam à inteligência artificial é o ChatGPT. E a inteligência artificial é muito mais do que isso. A tendência que existe agora é para orquestrar, por exemplo, vários agentes de inteligência artificial. Como cada um deles tem uma vocação mais aprimorada com base naquilo que foi a sua otimização e a parametrização para um determinado trabalho, cabe novamente ao humano orquestrar tudo isso, mas pode apoiar-se, por exemplo, em outro agente de inteligência artificial para gerir os outros agentes de inteligência artificial e voltar a trabalhar e tudo mais. O desafio é, efetivamente, aprender a tirar partido das ferramentas e não tentar esconder as ferramentas como uma forma de resolver o problema. Porque dificilmente nós vamos deixar de utilizar telemóveis ou IA. Acredite, o João está com telemóvel, certo? Aqui não, porque a reprodutora não me deixa. E carteira tem? Também não. Pronto, mas se calhar vai precisar do telemóvel e não da carteira. Preciso mais do telemóvel do que a carteira. Tenho lá os documentos, tenho lá o Pay não é keyless, mas é pago com o telemóvel. Certo, faz, e cada vez mais... Então, eu posso pagar com o relógio, está tudo bem, João. Está tudo mas bem. Precisa do telemóvel. Precisa do telemóvel. Pode fazê-lo de forma autónoma, mas a maior parte deles precisa do telemóvel para sincronizar. Não tenho a certeza, podemos experimentar depois. Mas, efetivamente, é assim, o nosso dia-a-dia está repleto de tecnologia e cada vez mais a tecnologia visa simplificar o nosso trabalho e criar uma experiência, nomeadamente a Digital Customer Experience, criar uma experiência digital mais natural, mais própria daquilo que é a forma de estar a ser humano. Nós fazemos muitas coisas por escrita, não é a forma natural, até porque nós estamos aqui e não estamos a escrever um ao outro, falamos. E aquilo que se está a verificar é exatamente uma convergência para cada vez mais nós tornarmos humano a tecnologia, servindo daquilo que é o seu propósito. Até porque na origem da tecnologia está um humano. E a razão de existir a tecnologia é para o outro humano. Por isso, nós vamos sempre colocar aqui a tecnologia a funcionar. Eu sei que tu és apaixonado, eu também sou apaixonado, até porque já trocámos aqui algumas dicas e tudo mais, e somos os dois fãs de chegar ao carro e o carro saber para onde é que a gente vai, se nós lhe temos dito e essas coisas todas. Mas às vezes, só às vezes, e eu sei que tu és evangelista da área, mas às vezes, só às vezes, não tens um bocadinho de medo de que te manipulem e que o algoritmo do software de navegação que usas não te deixe passar por um supermercado novo porque é o supermercado velho que lhe está a pagar publicidade, ou que não te deixe saber que houve uma manifestação. Eu vi um caso prático há pouco tempo que me assustou um bocadinho, que era num país que não vou agora nomear, o Estado Central conseguiu que os GPS fizessem com que toda a gente divergisse de uma manifestação que estava a decorrer para que mais gente não soubesse que estava a decorrer uma manifestação. Esse risco vai existir com mais ou menos tecnologia. Mas eu coloco-te a seguinte pergunta e devolvo-te. Quando estás num país tropical, com aquela água super cristalina, transparente, e que tu sabes que lá por baixo existem tubarões e que existem outros riscos que tu não controlas, sabendo isso já não mergulhas. Sabes quem é que está num país com águas quentes e mornas e... Não vamos falar de João Nuno. O João Nuno está bem, está de férias. Não está nada de férias, estou a brincar. Está a gravar. Mas só para alinhar com aquilo que era a pergunta. O facto de nós termos consciência que existem riscos obriga-nos a tomar decisões. E a nossa vida é feita de tomada de decisões. Okay? Mas tu és um tipo informado e sabes os riscos. Eu tento ser um tipo informado e sei os riscos. Mas não achas que há uma grande fatia da população que não sabe os riscos? E que oferece a íris a troco de um quadro e que oferece dados biométricos a troco de quase nada e que está a ser engolida por tipos que sabem um bocadinho mais daquilo? Mas isso é a história da humanidade, infelizmente. Ou seja, democratizar o conhecimento é um pouco o desafio da inteligência artificial. Tanto que muitas das ferramentas da inteligência artificial são gratuitas, nem sequer são pagas. Há aqui, de facto, um intuito de democratizar o acesso à informação. Porém, o facto de eu ter acesso à informação não me dá conhecimento.
E esse é um grande desafio que nós temos. Cada vez mais nas escolas nós temos trabalhos repletos de informação. E nós perguntamos aos alunos, então consegues-me resumir num minuto o que está nessa... Oh, professor, mas está aí, leia, está lá. Ou seja, o facto de terem feito o trabalho, na verdade, recolheram folhas, mas não processaram, não amadureceram aquilo que lá está. E nós temos isso também no nosso dia-a-dia. Ou seja, o facto de eu ter acesso à tecnologia, existe esse risco. E tenho a opção de, então, se calhar, para ser sensato, não vou utilizar nem tecnologia, nem telemóveis, nem coisíssima alguma. Começa por, se eu falar com alguém que não tem nenhuma rede social, se calhar desconfio. Não deve estar de boa fé, porque não quer saber quem é. Ou seja, nós depois passamos para o oposto. Tentar estar no 0 ou no 1 novamente acho que é muito complicado. No meio, há muitos padrões de cinzento. Procurar dotar a maior parte da nossa população com conhecimento suficiente para ter autocrítica é um desafio. Porque, por exemplo, a inteligência artificial veio substituir um pouco aquilo que é a análise, por exemplo, das redes. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a maior parte de nós fazia uma pesquisa, por exemplo, num motor de busca, como o Google, e vinham 200 resultados. Eu tinha que escolher qual é aquele que eu quero, efetivamente, ou aqueles que me dizem alguma coisa. Hoje eu faço um pedido num chat GPT e vem um resultado. E assumo, se não tiver conhecimento, que aquela é a verdade. Sim. Ou seja, eu na prática estou a dar o privilégio a um agente... de escolher por ti. Exato. Eu posso não aceitar isso e então tenho outros mecanismos para validar se aquela entrega que está a ser feita tem valor, se efetivamente é suficiente e se eu não tenho que fazer mais, mas isso resulta de ter conhecimento. Por isso, quanto mais conhecimento tiver a população, mais fácil será tomar decisões. Não inibe, ou seja, não existe risco zero. Nunca vai existir risco zero. Mas eu sou fã da frase: informação é saber que tomate é uma fruta. Conhecimento é saber que não entra na salada de frutas. Mas a questão aqui é, como é que tu formas a próxima geração, e eu sei que tu o fazes, portanto, até podes dar o teu caso prático, como é que formas a próxima geração a verificar as fontes e a ter a noção de que nem sempre o que a inteligência artificial te diz é na realidade a realidade. Porque se tu perguntares a mesma coisa de 2 maneiras diferentes, ela vai-te responder de 2 maneiras diferentes. E aí entram as prompts e os engenheiros e tudo mais. Eu utilizo nas aulas inteligência artificial, principalmente nos alunos finalistas. E, ao princípio, quando eles entregam os seus trabalhos, consideravam que o facto de terem sido apoiados em inteligência artificial estavam perfeitos. Estava certo. Não eram certos, eram perfeitos. Porque aquilo tinha uma estrutura muito superior àquela que habitualmente entregavam. Porém, o conteúdo estava longe de ser perfeito e quanto mais próximo da mediana for a nota, mais fraco é o trabalho, curiosamente. Porquê? Porque eles aceitam que aquilo está bom. Quando o aluno tem conhecimento, questiona e diz, professor, eu não pude fazer exclusivamente com isto e com aquilo, porque... E percebe onde é que está... As limitações da própria infraestrutura. E percebe também como é que... O segredo no chat GPT, por exemplo, que é aquilo que as pessoas mais utilizam, na minha opinião, é a forma como se pergunta. Porque se souber exatamente o que é que quero e da forma que quero, e para isso já tenho que ter conhecimento, eu tenho um resultado. Se eu procurar uma coisa muito abrangente, ele entrega mal que eu... Está bom. Por isso, o conhecimento acaba por ser aqui o diferenciador. Quanto mais conhecedoras forem as pessoas, mais sabem o que é que não querem para além daquilo que querem. Até porque a maior parte das vezes, só para nós termos aqui o tal paralelo, que é, quando nós chegamos ao Natal e temos que escolher a prenda da pessoa que normalmente é mais importante para nós, deveria ser aquela que nós temos mais informação, que conhecemos melhor, nós deixamos para o fim, não é a primeira. Se pensarmos... Sim. E isto acontece porquê? Porque o facto de eu ter muita informação não me torna fácil o processo de comprar a prenda certa. Eu tenho que desafiar muitas vezes a própria pessoa a tentar validar, é isto, é por aqui. Ou seja, a maior parte das empresas, as organizações estão a recolher mais informação do que no passado alguma vez o fizeram. Mas o facto de ter muita informação não torna o processo fácil. Ou seja, ter as pessoas que sabem fazer a triagem dessa informação, higienizar aquela informação, dar coerência àquela informação, tornam-se cada vez mais necessárias e quanto mais conhecimento tiverem essas pessoas, mais requisitadas são, porque fazem a diferença. Quando nós chegamos àquela altura de entregar a prenda, mesmo que tenha um processo a dizer entrega a prenda, eu não vou fazer. Eu vou olhar para a pessoa, paralela à pessoa, olho nos olhos e digo, espero que gostes.
E isto não está escrito no processo, ou seja, não digo entregar a prenda paralela e entregar com os olhos. Isto vem da forma de ser humano, ou seja, nós queremos recolher o feedback e dizer assim, ela disse que sim, mas se calhar não. Pois. E há muitos sims que são nãos e há muitos nãos que são sims e os cinzentos. Exato, mas quando tu sais, por exemplo, de uma loja e perguntam gostou do atendimento, sim ou não? Se eu disser sim ou se não, há muita coisa que eu não disse. Mas o facto de eu ter muitos sims, eu assumo que esta loja é fantástica. Então já não preciso mudar nada. Quando, por exemplo, se eu, como a pessoa a quem eu entreguei a prenda, disse que sim, para o ano tenho o trabalho facilitado, eu vou oferecer-lhe a mesma prenda. O algoritmo diz que é ela que gosta disto. Por isso, se eu oferecer a mesma prenda, estaria a validar o meu algoritmo. É assim que ela gosta. Por uma questão de respeito e de valores, a pessoa vai-me dizer, sim, muito obrigado. Mas já me diz de forma diferente, mas eu, se não conseguir descodificar, vou dizer, pronto, ótimo, para o ano vai ser igual. 3 anos seguidos... Sempre a mesma prenda. Por isso, a questão de eu ter informação não acrescenta valor, depende da forma como nós o interpretamos. É necessário sempre ter aqui a componente de validação, ou seja, de fazer, curar aquela informação toda, e aí o papel humano é cada vez mais relevante. É certo que nós temos, neste momento, em termos de machine learning, a capacidade de ir aprendendo com esse processo. Mas também as exigências do outro lado também vão sendo refinadas. Nós temos um telemóvel e a maior parte dos jovens não o utiliza para falar, utiliza para escrever. Se eu falar com um telefone para um jovem, ele diz-me, desculpa lá, conheces-me de algum lado? É mais irritante que isso, João. É porque eles, os jovens, agora é a minha altura de parecer velho e resinguento. Pronto, velho. Que é, eles não ligam, mas mandam mensagens de áudio no WhatsApp. Que é ainda mais irritante, porque nem sequer é para só ouvir assim, é para só ouvir em alto. Aquilo é irritantíssimo, não faz sentido nenhum. Também... Faz sentido naquele código. Pois. Tu estás pessoas a trabalhar lado a lado e eu, se estiver ao lado de alguém, diga, João, vamos tomar café, e tu levantas-te e vamos tomar café. Se for uma geração abaixo dos 30 anos, eles falam entre eles, onde é que estás vamos a querer tomar chegar? Café, e ninguém falou nada, toda a gente levanta e vai tudo para o mesmo sítio. Mas nós temos menos de 30 anos de experiência. Eu não tenho problemas com a minha idade e vivo bem com os meus cabelos brancos. Mas a capacidade de adaptar é tão importante nas organizações como na vida. Okay? E a vida faz parte. E nas escolas a mesma coisa, por isso. Aquilo que nós temos que fazer há uma nova realidade, temos que nos adaptar à nova realidade, nomeadamente se ela vai diferenciar aquilo que é o nosso propósito. Por isso, combatê-la é adiar um conjunto de decisões que mais tarde vão me obrigar. Por isso, eu normalmente não gosto de extremos, gosto de estar naquilo que é o tal equilíbrio. Mas esse equilíbrio tem uma participação ativa de todos os seus atores. Agora temos cerca de 7 minutos. Esta última parte eu queria falar contigo do outro lado, que é o lado das empresas. As empresas que controlam a informação, as empresas que controlam os dados, as empresas que controlam a internet. Tem-se falado muito, agora por causa do Starlink, da influência que o Starlink tem na guerra Ucrânia-Rússia. Tem-se falado muito do OpenAI ter se tornado de uma fundação numa empresa privada. Este lado privado de controle da infraestrutura, de controle do conhecimento, é um assunto para nos preocuparmos ou o mercado vai se autorregular? Eu acho que, antes disso, há um dado importante que ajuda a enquadrar essa pergunta. Se nós olharmos para aquilo que é a realidade portuguesa, e depois olhamos para a Europa e tudo o resto, mas não é muito diferente, a realidade portuguesa, essas empresas que têm a capacidade de fazer esse investimento tecnológico representam menos de 0,1% em Portugal. O nosso tecido europeu tem maioritariamente 99,9% das empresas, segundo a Pordata, os últimos dados são de 2023-24. Os dados dizem que, em média, numa empresa portuguesa, em todas, trabalham 3,4 pessoas. A maior parte das empresas, naquilo que é a sua maioria, estão preocupadas em conseguir pagar salários no fim do mês, pagar os impostos a meio do mês e não terem penalidades ou multas e tudo mais. Essa realidade que estamos a falar é uma ínfima realidade das empresas mundiais e que muitas vezes essas empresas têm mais força financeira que alguns países. Por isso, vai ser muito difícil responder da forma como estás a perguntar se deve ou não deve, porque há outras forças, nomeadamente económicas, que vão condicionar aquilo que são as boas práticas, a equidade e aquilo que deve ser feito. À escala global isso acontece e cada vez mais há essa diferenciação. Quem tem capacidade de investir nessa tecnologia tem sempre formas de fazer
as regras para os outros e as exceções para si. Por isso, nós não assumirmos que isso vai acontecer, acho que é ingênuo. Agora, que vai acontecer. Porque quando acontece, nós este ano tivemos a cimeira da inteligência artificial e se calhar eu achei um bocadinho ridículo, tu se calhar achaste muito ridículo. O que se lá falava, se calhar era assuntos de há um ano e tal atrás, não eram os assuntos de hoje e claramente não eram os assuntos que eles sabiam que estavam a decorrer, porque muitos daqueles players sabem o que é que está por detrás da cortina. É só para a fotografia, é só para aparecer nos jornais ou... Sim, as organizações que promovem muitas vezes esses eventos querem ser relevantes nesses eventos. As empresas que estão a fazer algo de relevante na inteligência artificial não está preocupada em estar nos eventos, porque já estão... Ou seja, existem as empresas que fazem pegadas e as que seguem pegadas. A maior parte daquelas que tu vês nesses eventos são as que seguem as pegadas ou que seguem o vibe. É normal, e não é só na questão da inteligência artificial que se assiste a isso. O que é mais desafiante é que, por exemplo, neste momento, com a computação quântica e com a combinação da inteligência artificial, está, em alguns casos, a colocar-se em questão aquilo que é o princípio da física, que era inquestionável. Por exemplo, alguns princípios estão a ser, nomeadamente na área da astronomia, em que estão a ser colocadas em causa uma série de fundações científicas que nós demos sempre como certas. Porquê? Porque a capacidade de computação aliada com a capacidade de processamento desse conhecimento vai-nos dar uma riqueza que vai fazer-nos pensar muito mais outros domínios. Aqui o desafio é nós estarmos nesse pelotão e termos capacidade de poder ser ouvidos quando há momentos de decisão. É a mesma coisa que acontece nas organizações, que é quando nós estamos próximos do topo, nós sabemos as decisões e o resto houve rumores. E raramente os rumores resultam daquilo que foi a decisão, mas sim da rádio alcatifa, que é aquilo que se vai dizendo até lá. Quando nós falamos com base nos rumores, caímos no ridículo de às vezes dizer coisas que não são verdade, mas que nós dizemos com tanta certeza que parecem verdade. E na questão da tecnologia, aquilo que está a ser feito neste momento é exatamente um esforço nesse sentido. E isso eu acho que é de louvar, que é, há efetivamente um propósito de dotar o nosso país de mecanismos para acompanhar a tecnologia. Para isso, implica ter mão de obra qualificada e há um desafio, nomeadamente na educação, para enriquecer os currículos de modo a incorporar cada vez mais aquilo que vão ser os desafios do futuro. E isso implica ser mais ágil naquilo que são as tomadas de decisão. Para ser mais ágil, muitas vezes não se pode ser totalmente politicamente correto. Isto não é... Porque nós, quando queremos agradar a todos, raramente agradamos a todos. Okay? Por isso, e esse é um desafio que nós temos na sociedade. Cada vez mais se trabalha para consensos. Em alguns casos, e a maior parte das vezes, se eu fizesse, por exemplo, um estudo de mercado a perguntar se as pessoas queriam um iPhone antes de terem havido um iPhone, ninguém ia querer um iPhone, até porque ninguém queria. Sabia o que era. Mas alguém teve a capacidade de o fazer sem ser auscultando o mercado, porque sabia que era a tendência. E quando foi lançado, e se nós formos ver, curiosamente, vídeos sobre o lançamento pela parte dos concorrentes, ninguém acreditava que fazia sentido um telemóvel sem teclas e um telemóvel que não durava um dia inteiro. Por isso, um iPhone não vai ser, de certeza, um sucesso. Aquilo que se verificou é que não houve a preocupação de agradar a todos, foi criar inovação e arriscar. E é difícil, nomeadamente no plano político, neste momento, fazer isso, porque não dá continuidade naquele cargo. E esse é um desafio, porque nós estamos perante decisões de Estado e tem que haver consensos. E chegar a consensos significa, muitas vezes, ter mais tempo para tomar decisões que a nova realidade não se compadece. Ou seja, nós notamos que a tecnologia, como foi feita na fase introdutória, é galopante. Nós temos de ser mais ágeis na tomada de decisão e assumir que se vai falhar nas decisões, mas que se tem espaço para corrigir e ter planos B e C para o fazer. João, foi um gosto imenso ter-te aqui. É para voltar. Aliás, os espectadores ficam já informados que nós vamos ficar aqui a conversar mais um bocadinho, apesar do tempo estar contra nós. Agradeço-te. Continua a fazer este caminho, porque há uma geração para aprender coisas novas e para ser ensinada e para tu aprenderes com eles também. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Quanto a si, agradeço-lhe ter estado connosco. É importante dizer-lhe que o Povo a Falar volta amanhã para a edição de sexta-feira. O convidado que era suposto ter estado cá hoje não está, mas a porta está aberta para quando ele quiser cá vir. Dizer-lhe também que pode acompanhar esta emissão e outras no nosso YouTube, pode ouvir-nos em podcast. Esta emissão aconteceu em direto na Curiacos TV e na Rádio Vida FM e que estamos disponíveis nas várias redes sociais para que comente
critique, sugira temas, sugira convidados, porque importante é continuarmos a ouvir o povo a falar. Até amanhã.